Boa noite a todos. Você pode assentar. Como o pastor Edson falou, meu nome é Sérgio, eu trabalho como gestor de RH numa empresa aqui da cidade. Já trabalho nessa empresa há um bom tempo, são 18 anos, sendo que em torno de 9 anos, mais ou menos, eu trabalho na área de RH. A minha formação eu sou graduado em gestão de pessoas, em RH, também em logística, na parte logística, e a minha primeira formação sou técnico em segurança do trabalho. Então, a gente atua em algumas áreas aí, ajuda algumas pessoas, trabalha lá na empresa. A gente, como disse o pastor Edson, tem procurado ser canal de bênção para aqueles que precisam. Estamos sempre junto com alguns irmãos, ainda, inclusive nessa semana, estávamos eu e o Marinaldo participando de uma palestra aqui na CIB, né, Marinaldo? Muito boa, por sinal. Estamos sempre aprendendo, e aquilo que a gente aprende, a gente procura repassar, transmitir, né? Eu sempre digo assim, todo treinamento, toda palestra, tudo que for dito para você, faça da teoria do filtro do café. Aquilo que é bom, retenha, e aquilo que talvez não sirva para você, tudo certo, né? Mas eu tenho certeza que Deus tem algo para a gente nessa noite. Hoje eu quero falar um pouquinho só, porque esse assunto é muito amplo, muito vasto. Poderíamos dar seminários, fazer um treinamento de imersão sobre isso, um pouquinho sobre liderança, do que eu tenho aprendido nesses meus anos de trabalho, treinando líderes, treinando supervisores, treinando gerente, treinando pessoas para assumir um cargo de liderança. Então, existe um livro chamado Livro de Ouro da Liderança, na qual eu li, que é do John Maxwell. E hoje, só a título de informação, o John Maxwell, ele é o maior líder vivo, né? O maior líder foi Jesus, mas o maior líder e o maior mentor vivo da atualidade. Ele, só para você ter uma ideia, ele é o mentor de todos os presidentes norte-americanos. Então, todos os presidentes norte-americanos são mentoreados, de alguma maneira, pelo John Maxwell. Os times de basquetebol, futebol americano e outras modalidades esportivas, os treinadores, eles recebem palestra com o John Maxwell. E tem uma revista, e a revista mais famosa do mundo, a The Fortune 500, onde essa revista é dirigida para empresários, para pessoas que querem alavancar suas carreiras. Ele é colunista dessa revista e também é conselheiro do grupo editorial dessa revista. Então, eu estou falando de alguém que entende de liderança. E esse livro que ele escreveu, ele disse que ele não escreveria esse livro antes dos 60 anos. Por quê? Porque ele queria ter mais maturidade, mais propriedade para estar falando, então, sobre liderança. E esse livro, que é chamado Livro de Ouro da Liderança, são 26 capítulos. Eu li esse livro e cada capítulo eu preparei um treinamento, um aprendizado, uma lição de vida, baseado nos ensinamentos do John Maxwell. Eu hoje vou dar uma muito breve pincelada sobre isso, porque senão poderíamos ficar falando aí muito tempo. E liderança, eu poderia dar várias definições. Inclusive, no último treinamento, que eu e Marinaldo estávamos, né, Marinaldo? O palestrante, ele deu várias. Não é o meu objetivo aqui, porque teoria e definição não vai resolver a tua vida. O que vai resolver a tua vida é se você pegar algum conhecimento, colocá-lo na vida prática e sim, usá-lo e aplicá-lo, e você vai perceber que vai fazer diferença. Bom, eu quero só falar um pouquinho sobre momentos decisivos que decidem a nossa vida. Essa frase parece até um pouco repetitiva, não é verdade? Momentos decisivos que decidem a nossa vida. Você sabia que existem momentos na tua vida que vão mostrar quem você é de verdade? Se você é um bom líder, se você é um bom pai, se você é uma boa mãe, se você é um bom filho, se você é um bom marido, uma boa esposa.
Então, só se sabe quem de verdade é uma pessoa quando alguma coisa de verdade você precisa tomar uma decisão séria. Se não, você está enganando algumas pessoas e talvez até você mesmo. Sabia disso? Muitas vezes nem mesmo você sabe do que é capaz de fazer, de reagir. Por quê? Porque a vida, ela precisa nos ensinar algumas coisas. Então, é nesses momentos que você vai saber quem você é de verdade. Não só você, mas as pessoas que convivem com você. E é isso que eu quero falar um pouquinho nessa noite, rapidamente. Então, é uma lição que eu quero estar passando para vocês. O Winston Churchill, que ele foi um estadista britânico, ou seja, da Inglaterra, ele esteve aí à frente da Segunda Guerra Mundial, ele falou algo interessante. Olha só que interessante a frase que ele diz. Em todas as eras, há situações em que um líder deve se apresentar para suprir as necessidades mais preementes, ou seja, que precisam ser resolvidas. Por essa razão, não existem líderes potenciais em nenhuma oportunidade de fazer uma diferença positiva na sociedade. Infelizmente, há épocas em que nenhum líder se apresenta. Ele estava dizendo, vou traduzir essa frase, ele falou um pouco difícil aí, ele quis dizer simplesmente o seguinte, que quando você fala de liderança, pede um cargo de liderança, fala alguma coisa, todo mundo de alguma maneira ou de outra diz, não, eu sou líder da empresa, eu sou um gerente, eu sou o supervisor, e tem o título. Mas nem sempre o líder, o supervisor, o diretor da empresa é o líder. Às vezes, há situações que exigem um líder que faça algo diferente e algo que mude a história de um país, de uma empresa, de uma família, de uma nação, de um segmento da sociedade. Por quê? É nessas horas que a gente vê quem é quem. Bom, então a primeira lição da liderança. Primeira coisa que o líder tem que saber. Que quem está sozinho no topo, alguma coisa que não está fazendo bem. Se você conseguiu crescer na tua equipe, na tua empresa, você realmente se estruturou, fez algo diferente, só que você não olha para o lado, nem para a tua direita, nem para a tua esquerda, e não vê um sucessor, alguém que você está mentoreando, alguém que você está treinando, alguém que você, se você morresse hoje, por exemplo, como seria a tua empresa? Ela conseguiria sobreviver sem você? Se a resposta for não, você está fazendo alguma coisa errada. Se no teu cargo, vou falar agora se você morresse hoje, se você tivesse alguém que o substituísse à altura, significa que você está no caminho certo. Agora, se quando você viesse a faltar, e a tua empresa, a tua família, teus negócios, o teu cargo não vai sobreviver por muito tempo sem você, tem alguma coisa errada. Porque você deixou de fazer sucessor. E num dos nossos jantares, inclusive até o pastor Namur falou muito sobre isso, ele disse o seguinte, que Moisés, ele treinou o Josué. E daí, a geração de Israel, o povo de Israel, ele foi bem. A partir do momento que Josué não fez um sucessor, o que aconteceu? Se corromperam o povo. E é verdade. E numa empresa, a primeira lição que você tem que fazer, você tem que encostar alguém do teu lado para treinar. Para ser o teu moço. Para ser aquela pessoa, você ser o mentor e ele ser o mentoreado. Então, mas vai perder o meu cargo. Meu amigo, minha amiga, o que é teu, é teu. O que é do outro, é do outro. Se tomou o teu cargo, talvez, ou você não era competente o suficiente, ou você deu brecha para fazer alguma coisa. Mas a primeira coisa, por exemplo, na tua empresa, você tem que ter alguém que tome o teu lugar, senão você não pode crescer. Não tem como você crescer. Não tem como subir de nível. Teve uma pessoa aqui, não vou dizer o nome dela, ela é uma pessoa muito prestativa, por questão de ética, e ajudava muito no estacionamento. Daí um dia, ele disse, não, mas eu chego aqui, eu fico preocupado. Eu disse, tá, ok, é muito importante você ajudar no estacionamento, mas como você vai crescer? Se você não larga, não está
aqui no sentado para olhar, ver como é que as pessoas fazem e subir de nível. E essa pessoa, ela escutou o meu conselho. Essa pessoa hoje subiu, está no outro patamar. Por quê? Porque a gente às vezes acha que a gente é indispensável. Se a FAEC não funcionar sem o Sérgio, está errada. Lá no Senai, Rodrigo, se o Rodrigo faltar e o Senai não funcionar, tem alguma coisa errada. Marinaldo, se a tua empresa não funcionar sem você, tem alguma coisa errada. Isso significa que a empresa é você. E não pode ser assim. Então, primeira coisa, se você quer liderar uma equipe, quer liderar uma empresa, você tem que ter um sucessor. Porque hoje, inclusive, falava com o Kimba ali, meu amigo ali. Tem um representante nosso, um cara de porte atlético, um cara que frequentava academia, Geração Saúde, nós brincamos assim. A nossa nutricionista encontrou ele na caminhada na Beira-Rio hoje de manhã, e ali pelas 9 horas da manhã deu um infarto no moço. Está sendo velado agora ali na capela mortuária. Então, as coisas são assim. Você precisa deixar um legado. E se você é uma pessoa solitária, isso significa que ninguém está seguindo a sua liderança. Promover a ascensão dos outros é um requisito fundamental para uma liderança eficaz. Certa vez, num programa de TV, perguntaram para um dos maiores alpinistas do mundo o seguinte: você já escalou o Everest? Ele disse, sim, escalei não só o Everest, como outras montanhas. Ele disse, e por que você agora está levando pessoas a escalar montanhas? Se você podia ter êxito escalando e batendo recorde e subindo mais rápido. Ele disse, não, mas que é muito melhor eu levar outras pessoas a chegarem lá em cima. Aí ele disse, mas às vezes, olha só a pergunta do repórter disse, às vezes quando você chega lá em cima, não há um risco de você também morrer, porque as pessoas são destreinadas, você tem que cuidar das pessoas? Sim, ele disse, inclusive nessa última expedição, uma equipe de alpinistas levou um grupo de outros alpinistas menos experientes, e quando chegou lá em cima, 4 deles acabaram morrendo. Aí ele disse, mas como? Dar a vida, morrer, para fazer outras pessoas chegar lá em cima, se quando você sozinho poderia fazer isso muito mais fácil? Aí ele olhou para o repórter e disse, dá para ver que você nunca subiu uma montanha, e não sabe o que é isso. O que ele quis dizer? Que a melhor coisa que tem, gente, é quando você ajuda as pessoas a alcançarem o sucesso. Porque o sucesso delas é o teu sucesso. Senão, o egoísmo é o que mata o mundo. Quando você consegue fazer com que outra pessoa alcance sucesso, é a maior realização do ser humano. Quando o teu filho, o teu discípulo é melhor do que você, significa o quê? Que você fez um excelente trabalho. Então, pense nisso. Comece a discipular alguém, prepare alguém, porque senão você daqui a pouco está sobrecarregado, não dá mais conta da vida, pode infartar, não estou profetizando coisa ruim para ninguém, mas é que você não vive. Segundo segredo, lidere a pessoa mais difícil da tua equipe. Sérgio, é difícil mesmo. Tem uns caras lá que realmente é complicado falar com eles. Eu vou dizer o nome dessa pessoa. Você mesmo. Você é a pessoa mais difícil de se liderar. Então, primeiro segredo, deixe seu sucessor. Segundo segredo de liderança, lidere a pessoa mais difícil da tua equipe, você mesmo. O maior inimigo seu é a tua mente. Eu já contei isso aqui em outras situações. Eu tenho o hábito aí de correr na Beira-Rio. E daí, mas o meu horário de correr, meu amigo lá é maratonista, ele deve ser a mesma coisa. Teoricamente assim, não, hoje não, está frio, está calor, né? Não é isso que acontece? Aí dizer, não, hoje está frio, está doido, 5 da manhã, levantar 5h15, não, está doido, ninguém vai. Mas eu disse, não, se eu decidir que eu vou. E eu comecei a caminhar, correr, né? Então, comecei a melhorar meu tempo, participei de algumas maratonas, não para ganhar, mas para brincar.
mas o que eu percebi? Que quando você decide, quando você quer alguma coisa, você faz. Quando você não quer, você arruma desculpa e bota a culpa em alguém, bota a culpa no tempo e bota... Então a pessoa mais difícil de liderar é você mesmo. Se você conseguir, você não vai conseguir liderar outras pessoas bem se você não lidera a você mesmo. Então você precisa se autoliderar. A partir do momento que você se discipula, se autodiscipula, vamos dizer assim, você vai conseguir, pelo exemplo, pela determinação, as pessoas te seguirem. Poxa, esse cara aí, ele é diferente. Ele fala e faz. Vou perguntar qual é o segredo. O que ele tem de diferente? Por quê? Porque ele liderou a ele mesmo. Então, agora, existem alguns segredos para você liderar a si mesmo. O primeiro segredo, para você liderar a si mesmo, não estou falando de liderar os outros, é você mesmo, é aprender a submeter a autoridade dos outros. Mas eu preciso, sim, em toda hierarquia, em todo local existe uma autoridade sobre a tua vida. Isso é na tua família, tua igreja, teu trabalho, autoridade civil. Tem uma autoridade. Você precisa entender quem é a autoridade na tua vida, em alguns níveis, e submeter. A partir do momento que você se submete, você está liderando a você. Porque existem princípios na vida, e na Bíblia também. Autoridade e submissão. Então, o primeiro segredo para você liderar a si mesmo é submeter a tua autoridade. A autoridade está sobre a sua vida. Nós aqui na igreja temos algumas autoridades. Mesmo que você não concorde com algumas coisas, mas você tem que respeitar. Tem que honrar essa autoridade. Então, se você conseguir se submeter, já é um grande passo. Segundo segredo, autodisciplina. É fácil? A gente começa tudo na segunda-feira. Segunda-feira é o dia de começar tudo. O regime, segunda-feira é uma nova semana. Quer ver 1º de janeiro? 31 de dezembro a gente faz um monte de plano. Para 1º de janeiro começar. Aí começa os primeiros... O que acontece? Muito bom, eu brinco sempre assim, a gente é muito bom de iniciativa e ruim de acabativa. Não dá certo. A gente para no meio do caminho. Autodisciplina. Então, para eu liderar a mim mesmo, primeira coisa que eu preciso fazer: submeter a autoridade. Segundo, autodisciplina. Terceiro, paciência. Se você não é paciente consigo mesmo, ou com os teus erros, você vai parar. Mas não adianta, eu não consigo. Esse não consigo já enterrou muitos talentos, sabiam disso? Muita gente que podia ter tido sucesso na vida, o tal do não consigo, acabou com a carreira, acabou com o trabalho. Então, tenha paciência consigo mesmo. E o quarto, e não menos importante, para você liderar a si mesmo, procura alguém que possa prestar contas. Verdade. Você precisa ter alguém que possa prestar contas. Dizer, olha, eu estou isso, o que eu faço? Um conselheiro. Ou alguém que, como a gente está desenvolvendo um trabalho aqui, um mentor, um discipulador. Porque se você não tiver esses 4 passos, você não vai conseguir liderar a si mesmo. Vou repetir rapidinho para vocês. Primeiro, submeter essa autoridade na sua vida. Segundo, autodisciplina. Terceiro, tenha paciência consigo mesmo. E quarto, procure alguém que você possa prestar contas. Já é uma grande lição. Então, aí você vai liderar a si mesmo. E a lição número 3. O que não te desafia, não te transforma. Eu e o pastor Edson conversávamos sobre algo que ele queria implantar lá na empresa na qual ele trabalha. E eu disse assim, nós falávamos assim, olha, você tem que estabelecer uma meta, mas tem que ter esforço. Não, uma meta que já fez não é meta, todo mundo já alcançou. Tem que ter a meta, inclusive se bobear, tem que ter a super meta. Para quê? Para desafiar, porque a gente cresce por meio de desafio. É o que eu falei no início. Há momentos na tua vida que vão definir quem você é. Por que isso que eu estou falando? Isso vai ser muito rápido. A gente tem vários treinamentos nesse nível e daria para falar horas e horas.
Mas só quero terminar esse terceiro item, que hoje nós temos uma programação um pouco diferente, que exatamente nesses momentos vão definir quem você é. Os momentos de definição nos mostram, primeiro, quem somos de fato. Primeiro, para a gente mesmo. Por exemplo, alguns momentos de definição costumam surgir no meio das crises. Como, por exemplo, um fracasso pessoal. Imagine que você tenha tido um fracasso. A maneira com que você reage vai definir para você, não para os outros primeiro, quem você é. Se você, no teu fracasso, porque quem é que nunca fracassou aqui? Quem é que nunca errou? Todos nós erramos, e às vezes erramos mais do que acertamos. Não é verdade? Então, no teu fracasso, você vai mostrar primeiro para você mesmo quem você é, a maneira como você reage. Ou você se levanta, ou entrega os pontos. Ou, por exemplo, numa posição que tem que tomar uma determinada posição em certa questão, tem coisas que você não pode. Existem coisas que dá para negociar, mas existem coisas que tem que ter uma posição. Imagine Moisés, se fosse democrático com o povo de Israel. Um dizia uma coisa, outro dizia outra, e Moisés sendo super democrático. Escutava esse, escutava o outro. Vamos fazer. Não, vamos fazer aquilo. Tem hora que o líder ele tem que ter uma posição. O líder, ele precisa ter uma direção. E quem é cristão sabe, a direção vem de Deus. Então você sustentar aquela posição e ter uma posição que mesmo que às vezes as pessoas não vão te entender. Não, se você quer ser um líder de sucesso, não espere ser amado por todo mundo, ok? De vez em quando você vai tomar algumas posições e pessoas, não acredito. Deixa o tempo mostrar quem você é. Pode ser por um momento de sofrimento, ou ter que perdoar alguém, inclusive até fazer uma escolha desagradável. Bom, eu trabalho na área de RH. É muito legal contratar alguém. Poxa, vou te dar uma chance, Marinaldo. Vem cá, vamos trabalhar comigo, bacana. Mas imagine que o Marinaldo não tivesse dado certo. A gente é amigo. Marinaldo, vem cá, vamos conversar. Demitir. É difícil. Um dia tinha um senhor que trabalhou 31 anos na empresa na qual eu trabalho, foi o primeiro funcionário, e ninguém tinha coragem de demitir esse homem. O que nós vamos dizer para ele? Pensei, Sérgio, vai você, sobrou para mim. Legal, né? Trabalho super bacana. O cara era muito gente boa, querido, só que ele não evoluiu no tempo. A gente mudou a tecnologia dos tiários na empresa na qual trabalhávamos e ele era mecânico de outros tiários antigos, então ele não sabia naqueles tiares. E a gente sugeriu que ele fizesse alguns treinamentos, um curso, ele disse, não gosto, não evoluiu. Chegou o tempo, aí eu cheguei e disse para ele, chamei o nome dele, disse, está tudo bem contigo? Disse, tá. Preciso conversar uma coisa séria contigo. Disse, o que é? Vai me dar conta? Brincando, ele disse. E se fosse? Como tu reagiria? Eu disse. Por quê? Disse, não. Se fosse para te dar conta, como é que tu reagiria? Eu não ia acreditar. Mas isso não pode ser possível? Pode. Um dia todo mundo tem o seu fim. É verdade. Pode acontecer comigo, pode ser contigo, não é verdade? O nome dele era Beto. Ele disse, Mas assim, e se hoje, imagine que tu, já que nós estamos brincando, eu disse, né, já que tá brincando comigo, e se hoje tu fosse demitido, o que tu faria? Seguir a bola, tocar a bola para frente, ele disse. Pois é, Beto. Como pegando as tuas palavras, eu disse, realmente, infelizmente, tu brincasse, mas chegou o teu dia. Eu sei que não é fácil, né? Ninguém quis dar essa notícia, e é para mim uma notícia que eu não gostaria de dar, mas você está aposentado, a gente precisa, o barco toque, como você disse, eu vou pegar tuas palavras, bola para frente. Mas tomou água e tal. Foi simples, porque ele disse o que ele faria. E a função do coaching, justamente, é fazer as perguntas certas, para que você pegue as respostas das pessoas e use na vida delas, porque não foi você que disse, foi ele. Então, em 2 minutos eu resolvi a parada. Né? E ninguém tinha coragem, estava uma semana. Foi fácil? Não foi fácil. Pedi graça do Espírito Santo, fui assim e tal. Deu impacto? Não tinha como não ter um impacto. Pense bem. Não tem jeito fácil de dizer isso. Que seco que você foi. Não. Eu tinha que ser de alguma maneira. Não podia enrolar, tinha que ser a verdade, né? Foi difícil? Foi.
E pode até que ele caiu a ficha, mas pronto. E de vez em quando, agora, quando tem alguma coisa minha cabeluda, é comigo agora, né? Mas, amém. Só que o líder ele precisa estar preparado para dar as notícias boas e notícia ruim. Certo? Bom, nesses momentos também mostra aos outros quem somos. Primeiro você mostra para você mesmo, como você age ou reage. Para os outros. Nesse momento, muitas vezes a gente usa máscara. Eu sou um cara legal, tá? Mas quando precisa tomar uma decisão, você tem que tirar a tua máscara. Porque nesse momento, você não vai mostrar só para você, vai mostrar para os outros como se alguém te trai, te sacaneia, faz algo ruim para você. Como você reage? Você se vinga? Como você trata outra pessoa? Então, nesse momento, as pessoas vão ver quem você é de fato. Então, nesses momentos de definição, você não vai ser mais o mesmo, porque você vai mostrar para os outros de verdade, você vai tirar um pouco a máscara e você vai mostrar quem você é de fato. E terceiro ponto também, que não desafia, não transforma. Esses momentos determinam a pessoa que você se tornará. Então, mostra para você quem você é, mostra para os outros quem você é também, para os outros, e mostra para o tempo quem você se tornará nesses momentos de decisão. Então, existem momentos de partida na nossa vida, que a gente tem que partir para algum lugar. Esse momento pode ser um momento de sofrimento também, momentos que ampliam a visão ou que quebram limites. Para terminar, o John Maxwell, ele foi pastor também, aliás, é pastor, porque não existe esse pastor, né? Só que ele está trabalhando com líderes. E ele começou a trabalhar sobre liderança, que ele também tinha uma carreira secular, ele trabalhava em empresas. E um dia, ele começou a ensinar sobre liderança e alguém disse, poxa, eu queria que todo mês, John, você me desse uma palestra sobre isso em fita cassete, na época ainda era fita cassete. Aí ele disse, tá bom. Ele disse, então você só me paga um valor. Aí o outro disse, eu também quero. Ele viu que na plateia, eu também quero. E ele fundou o chamado Clube do Gravador. E todos os ouvintes quiseram uma fita cassete. E ele começou já, olha só a visão, né? A vender fitas cassetes sobre todo mês, um treinamento para esse pessoal, e fundou. Aí ele começou a trabalhar com liderança, chegou um momento da vida dele que ele sofreu um infarte, quase morreu. Daí ele percebeu, isso que eu falei para vocês, se ele morresse, qual é o legado que ele deixava? Quem era o sucessor dele? Ele começou a mentorear outras pessoas. Então, ele percebeu que ele aprendeu o que o diretor da Coca-Cola disse, que existem algumas bolinhas na nossa vida, bolinhas de borracha e umas bolinhas de vidro. O que é bolinha de borracha e bolinha de vidro? O teu trabalho é uma bolinha de borracha. Caiu no chão, ela volta, tem outro trabalho, volta. Mas existem algumas bolinhas que são de vidro. Por exemplo, a tua família é uma bolinha de vidro. Se ela cair no chão, pode ter uma avaria, pode quebrar ou pode ficar arranhada. A tua saúde é uma bolinha de vidro. Se cair no chão, pode quebrar de vez ou pode ficar arranhada. Os amigos também são bolinha de vidro. Então a gente tem que decidir o que é bolinha de vidro e o que é uma bolinha de borracha. A bolinha de borracha caiu, não tem problema, ela volta, tem outra, pode ter melhor. Agora a bolinha de vidro você tem que cuidar. Tem que ter cuidado. E eu quero terminar aqui essa breve ministração, porque eu prometi que eu ia ser bem rápido, né? Então não quero ir. Então é o seguinte, para você melhorar a tua liderança, tudo começa com atitude. Você tem que resolver agir, porque a gente só fica no papel, só fala amanhã. Primeiro, você tem que começar a agir. Depois, priorize. O que é mais importante, o que é menos importante, o que eu tenho que fazer, o que eu não tenho que fazer, porque o tempo é igual para todo mundo tem um dia de 24 horas. Eu não tenho tempo. Na verdade, você não priorizou algumas coisas, é isso que aconteceu. Você priorizou os outros, umas mais e outras menos, então é isso que aconteceu. Então, tenha atitude, estabeleça suas prioridades, cuide da sua saúde. Sem saúde,
Se você está bem, você não consegue trabalhar, não consegue fazer as coisas bem feitas. Cuide do seu raciocínio, ou seja, tudo que falarem para você, pense, reflita. Teoria do filtro café, pense se é verdade, se não é, da tua mente. Tenha compromisso com aquilo que você fala. Eu e o Rodrigo hoje estávamos numa visita na Aero Seconte e nós conversávamos sobre isso, né, Rodrigo? Sobre confiança. Eu diria que a confiança é a cola dos relacionamentos. O amor é o mais importante, mas sem confiança você não vai casar com uma pessoa com quem você não confia, você não vai emprestar dinheiro para quem não confia, você não vai contar um segredo para quem você não confia, você não vai promover alguém que você não confia, você não vai ser amigo de verdade nas pessoas em quem você não confia. Então, tenha compromisso para gerar confiança nas pessoas. Faça o que você tem que fazer bem feito. Cuide das suas finanças, porque muitas vezes a gente bota a culpa no diabo, bota a culpa no devorador, mas é a gente que não está administrando certo algumas coisas, né? Tem coisas que você pode fazer melhor, e tem coisas que fogem da tua mão, é verdade. Fé. Não perca a tua fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé você desiste das coisas. Sem fé você para no meio do caminho. Seja generoso. Quando você for abençoado, quando você ter alguma coisa, reparta, divida. Aqueles pães que foram multiplicados, só foram multiplicados porque foi repartido. E quanto mais é repartido, mais multiplicado. Existem coisas que a matemática não vai explicar. Isso são coisas que só cristão entende. E compartilhar, lei da semeadura. Você plantou, vai colher. Tenha valores muito claros na tua vida. Não negocie. Não tem, eu digo assim, o homem ele não pode ter preço. Mas ele tem que ter valor. Muitas pessoas têm um preço. Mas não têm valores. Eu digo, tenha valor, não tenha preço. Certo? Valores são coisas que você tem que levar para a tua vida. E por último, e não menos importante, se você conseguir fazer isso, certamente você vai atingir um grau de crescimento na tua empresa, na tua carreira, na tua vida, em qualquer área que você for líder. Eu termino com uma frase só para você refletir. E lembre-se, qualquer coisa que seja importante, só vale mesmo a pena quando ela é feita em equipe. Vou repetir. Qualquer coisa que seja importante, só vale mesmo a pena ser feita quando é feita em equipe. Nem para fazer filho a gente consegue fazer sozinho. Tem que fazer em equipe. Então, tudo na vida a gente precisa fazer em equipe. E eu termino essa mini palestra, tem muita coisa para falar, mas só queria deixar esses breves conselhos para vocês.